Só para dar uma ideia do que é o projeto brasileiro nisso aí. O Brasil, nas últimas décadas, teve avanços extraordinários. Ele é uma nação relativamente simples aí nos anos 80, começo dos anos 90. Era muito fácil cobrir a economia. Tinha um setorista na Fiesp, um na Febraban, um na Sociedade Rural Brasileira e pronto. Um no Ministério da Fazenda e um no Banco Central. De lá para cá, o país adquiriu uma complexidade enorme. Principalmente, nós passamos a ter dois vetores muito importantes de construção de país que vem a partir da redemocratização. Um é o florescimento da sociedade civil. Não existia. Né? Quando nós tivemos abertura política, o poder foi entregue aos civis. Então, se olhar, cadê os civis? Não tinha civis. Né? Você tinha alguns sindicatos que não tinham acesso ao poder, você tinha não tinha ONGs na época, né? Tinha alguns partidos políticos ainda sem formas de expressão, e na verdade o poder civil aí nos anos 80 ele foi fixado pela mídia, a partir do momento que criou reputações, naquele período de uma geração que ajudou a fazer a política no Brasil nas últimas décadas. A partir dos anos 90, com o fim aí do regime militar, com o fim também daquele modelo de Estado ainda muito opressivo, né? Nos anos 90, até para você mudar um computador, 80, você tinha que ter autorização, você tinha comissão de cavalo-ar, tinha comissão para tudo, qualquer coisa, qualquer tema nacional, você tinha uma comissão em Brasília aí para tentar regular e gradativamente, a partir dos anos 90, começa a florescer a sociedade civil. E é um ponto muito interessante, porque se vocês... Está muito nítido agora o que está ocorrendo no jogo político, e com a internet fica mais claro isso aí. Você tem... Não é uma característica brasileira, não é uma característica internacional. Você tem, em geral, dois poderes que disputam a primazia de falar pela opinião pública. Né? Um são os políticos e o outro é a mídia. Nos anos 90, nós tivemos aí o avanço das organizações sociais, pegando muito dessa legitimidade que ficava especificamente com os políticos. Então, quando os principais temas hoje aí, a voz da sociedade não se manifesta através do deputado A, B, C, mas através de organizações, associações, ONGs, CIPs e tudo mais. Então, você passou a ter gradativamente um questionamento, digamos, dessa representatividade política. E na outra ponta, especialmente nos últimos anos, a outra perna do poder, que são os grandes grupos de mídia, também passaram a sofrer um questionamento a partir da proliferação da internet, dos blogs, sites, redes sociais, grupos de discussão. E daí nós observamos algo muito interessante, que você tem hoje uma pluralidade de temas, os mais relevantes no país, que não tem abrigo na mídia. E não tem abrigo por várias razões. Primeiro, o próprio modelo de cobertura jornalística não comporta, o Brasil todo nos anos 90, por um tipo de jornalismo de opinião que é um pouco diferente do que tem na Inglaterra, nos Estados Unidos. Em geral, o jornalismo, você tem jornalismo sensacionalista, né? Você tem o jornalismo regional e você tem o jornalismo de opinião, que são aqueles grandes veículos que discutem os temas nacionais, efetivamente, e cuja voz, assim, acaba transbordando para todos os estados, para outros meios de comunicação. Em geral, esses veículos, chamados Quarto Poder, são jornais ou revistas sóbrias, com grande apreço pela objetividade jornalística e um grande apreço pela relevância dos temas abordados. Aqui no Brasil, por variadas razões, a partir dos anos 90, especialmente a partir da campanha do impeachment do Collor, optou-se por uma mescla de... Queria se manter influência, mas queria se vender muito jornal. Então optou-se por um tipo de jornalismo sensacionalista que acabou tirando de foco muitos temas que floresceram no período, que hoje são temas que estão mudando aí a realidade do país. Né? Temas como gestão, inovação, educação, políticas sociais, agora políticas industriais. E praticamente nesse período, o único tema que ficou absoluto foi o tema do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro, digamos, o único setor que tinha voz efetiva e permanente na mídia era o mercado financeiro.
E nós chegamos na era da internet com essa situação. O Brasil tem hoje grupos de discussão em todas as áreas de país de primeiro mundo. Temos especialidades, e aqui pega a gestão de esportes no país, o que era a visão de 10 ou de 15 anos atrás, o que é a complexidade que se tem hoje, aí, com toda a estrutura de patrocínios, de leis, e com todos os problemas que nós temos ainda por não ter ainda um foco claro no que tem que ser feito para modernizar mais essa estrutura. Mas esse conjunto de temas, aí ele passou a ter um espaço na internet. A internet, ela rompe com o modelo convencional de jornalismo, em que os grandes grupos de mídia expressavam a opinião pública. Então, quando você falava, quando você falava na opinião pública, quer dizer, não era opinião pública, era uma opinião que se manifestava. Nós tivemos um período de ouro, nos anos 90, que você tinha uma pluralidade, uma certa pluralidade dentro da mídia convencional. Depois se perdeu essa pluralidade. Né? Mas o que está acontecendo nos últimos anos, com a implosão do modelo tradicional de mídia, é que, o primeiro ponto é que acabou o monopólio da notícia pelo jornalista. Quer dizer, antes você tinha, mesmo em relação ao esporte, vocês geram fatos. Para virar notícia, tinha que um jornalista entrevistar, soltar uma matéria que invariavelmente continha problemas aí de apuração e tudo, porque o Brasil é tão complexo hoje que o modelo de jornalismo convencional não dá conta mais do recado. Você pega um jovem jornalista que hoje tem que falar sobre contas públicas, amanhã sobre gestão de esportes, amanhã sobre política de saúde, e ele vai lá sem conhecer nada, levanta um conjunto de informação e tem que... Qual que é a especialidade dele? Pegar a frase de efeito para dar a manchete e o lead. O que é a frase de efeito? É o escândalo, a futrica. Então é um padrão que se repete em todos os níveis. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Então, com a internet, está havendo uma mudança fundamental. A primeira mudança é o seguinte: acaba... A internet tem um blogueiro muito interessante, o Eduardo, que ele criou um movimento do sem mídia. Ele acha que sem mídia são só as organizações sociais, MST. Não, sem mídia é a indústria. Sem mídia é gestão de esporte. Sem mídia é o agronegócio. Se você teve em 2008, por exemplo, hoje dá um exemplo, no final de 2008 você teve uma queda de 40% das encomendas do setor de máquinas e equipamentos, uma tragédia. Não virou manchete. Então, em Brasília, a pressão que tinha era do mercado financeiro. Então, o Banco Central aumentava as taxas de juros porque a economia estava robusta. Mesmo você tendo assim, um dragão da crise assim, com a boca escancarada. Então, daqui para adiante, com o rompimento desse modelo, o que está acontecendo? Todos os setores hoje estão brigando pela notícia, pela informação, na mesma plataforma tecnológica. Em outros momentos, nos anos 70, se quisesse enfrentar os jornais, você tinha um mimeógrafo. Máximo um mimeógrafo, não apareceu o Xerox para dar uma mão aí. Hoje você está na mesma plataforma tecnológica. Então a grande disputa que vai se ter daqui para adiante em termos de opinião é cada setor organizado da sociedade brasileira e da economia brasileira, gerando as suas informações e as suas discussões e alguns veículos de mídia fazendo a mediação. Ou seja, pegando essa notícia que já vem direta, sem a intermediação do jornalista, e dando o tratamento jornalístico para colocar em novos jornais que vão ser criados, mas a característica fundamental é que você não tem mais o controle da informação. Ou seja, digamos que você tem um site aí de uma empresa X aí que está sendo atacada por tais coisas. Se o site publica lá um conjunto de notas, eu vou me basear naquelas notas que são muito mais, expressam muito mais a posição da empresa do que uma eventual reportagem de um jovem repórter que pega um sujeito, pega um entre aspas lá, junta 10 informações, joga 7 fora, adultera 2. Então, dentro desse modelo, o que nós estamos trabalhando aí? Nós estamos trabalhando num projeto de discussão de políticas públicas, já tivemos 57 seminários na versão inicial, que era o Projeto Brasil, e agora o 33º nessa versão brasiliana, e vão ser criadas diversas salas temáticas para aprofundar essas discussões posteriormente e para que essas discussões possam gerar um fluxo contínuo de notícias e informações. Então, a gente vai ter uma sala de esportes lá, mas
sem abordar a questão do esporte, que já é dos jogos, dos campeonatos e tudo, que já são suficientemente trabalhadas aí pela mídia, né? A nossa intenção lá vai ser discutir realmente esses aspectos estratégicos aí de políticas públicas, dos quais entra essa questão da gestão de esporte no país, né? Daí isso aí emerge pelo seguinte: se você for olhar vantagens competitivas do Brasil em muitas áreas, quando você vai para tecnologia, lá embaixo. Quando você vai para a economia, claudicando. Daí quando você vai para aspectos ligados à música, esportes coletivos, você vê um baita de um potencial que às vezes se revela bem, quando você tem, e às vezes não se revela, e a gente percebe que por trás do sucesso não está o talento individual aí, de um tipo de atleta ou de outro tipo de atleta, entende? Porque nós temos os talentos. Está uma questão de gestão do esporte, que passa a ser o ponto central de diferença aí de federações que fazem sucesso, outras que não fazem, esportistas que conseguem se destacar, depois não tem continuidade. Então a intenção nossa aqui nesse seminário vai ser levantar um conjunto de informações, o seminário está sendo gravado também, e esse conjunto de palestras e trabalhos e tudo, a gente jogar numa sala, numa dessas salas, para continuar as discussões, sempre tendo em vista esse conceito de políticas públicas. Assim, o Brasil ele entrou numa etapa de governança das mais relevantes, é que senão não se faz mais política pública em gabinete. Isso aí já está comprovado. Quem faz em gabinete se estrepa. A política pública cada vez mais vai ser feita ouvindo as partes, trazendo o subsídio das partes, mediando eventuais conflitos das partes, abrindo de forma transparente as discussões, legitimando as posições de governo através dessa abertura que vem no momento que as redes sociais explodem. Todo mundo nas redes sociais estão tendo um papel relevante, mas no Brasil a internet e as redes sociais elas vêm no bojo do maior processo de integração que esse país já experimentou. O Brasil está naquele momento, e daí entra esse aspecto. Quando a gente fala em nova classe C, melhoria de renda, nós estamos falando do quê? Num baita de um público potencial aí para os esportes. A rapaziadinha que ficava subindo 30 aí, que não conseguia só correr da polícia aí, vai ter condição agora com esse processo de ascensão de inclusão social aí, de jogar sua energia em esporte e em outras áreas. Esse processo de inclusão ele é muito relevante porque ele se dá no âmbito de políticas de classes sociais, ele se dá no âmbito de regiões que estão sendo recuperadas aí, por conta da dinâmica do crescimento dentro. Isso aí é um processo de crescimento, é uma dinâmica que vem da Constituinte lá de 88, tem as suas etapas, às vezes anda um pouquinho mais lento, mas nós estamos desabrochando para esse país que está se integrando em todos os níveis. E se integra principalmente nessa questão dos diversos setores da economia que começam a ter mais visibilidade e são expostos a mais críticas também, à medida em que setores pouco transparentes não resistem mais aí a esse novo modelo de informação. Então é importante a gente tentar, nesse seminário, pegar os pontos centrais aí que caracterizam a gestão do esporte no país, né? O que tem que ser feito, as principais iniciativas do setor público, as principais dificuldades, as questões legais, as questões gerenciais, formato jurídico de clubes e tudo, para tentar tirar aqui um conjunto de informações que permita mais tarde, mais à frente aí, a gente alimentar um debate rico sobre um dos grandes potenciais aí que o Brasil vai explorar daqui para diante. Eu queria chamar para a primeira apresentação o Luiz Carlos Martins, chefe de gabinete da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo.